Então tá aí, né? O inciso 9. Inciso 10. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Peraí, professor, eu tenho o banco de dados do Serasa, por exemplo. O banco de dados do Serasa, gente, é gerido por uma pessoa jurídica de direito privado, que não tem nada a ver com o poder público. É uma instituição privada, uma pessoa jurídica de direito privado. E aí você não tem o score no Serasa ali, ó. Não existe toda essa questão de pontuação? Pergunta básica: existem dados pessoais no banco de dados do Serasa? Na consulta do SPC Serasa? Claro que sim. Entenderam? Então, óbvio, eu também vou ter o tratamento de dados pessoais nessa esfera do crédito. E eu preciso, enquanto um gestor de um banco de dados utilizado para fins creditícios, tá? Respeitar a LGPD, respeitar o tratamento de dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tranquilo? Então, ó, os bancos de dados de crédito estão aqui, ó. O SPC Serasa, por exemplo, está aqui. E, obviamente, eu posso ter o tratamento desses dados. Tranquilo? Tranquilo, professor. Bola para frente aqui. Parágrafo 1º e 2º foram revogados, mas do 3º em diante não. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Ó, isso aqui também é uma questão importante. O valor maior é a proteção de dados pessoais. Concordam comigo? A LGPD, ela foi feita para proteger os dados pessoais. Logo, o tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, então aquela parte do banco de dados vai ter transparência, vai ter publicidade, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Pô, professor, mas eu sou cidadão, eu sou indivíduo, eu sou uma pessoa que vive na República Federativa do Brasil e eu não quero nenhum dado meu sendo disponibilizado, não. Ah, mas não, peraí, mas isso aqui tem interesse público, isso aqui tem interesse social e não te afeta individualmente como cidadão. Não quero saber. Eu sou anarquista, não concordo com nada disso e para mim, ó, não tem que ter disponibilização nenhuma de dados. Sinto muito para você. Você vive em sociedade e você tem que entender uma coisa, tá? O seu direito fundamental, o seu direito individual, a proteção de dados pessoais não é absoluto. Não é incondicionado. Assim como a sua liberdade de expressão não é absoluta, é incondicionada, assim como os direitos e garantias fundamentais como um todo não são absolutos, não são incondicionados. Então, se a gente chegar num ponto entre a proteção do seu dado pessoal e o interesse público, o interesse social da coletividade, e houver um choque do interesse público com o interesse pessoal, o interesse privado, na interpretação maior do direito, na interpretação maior da Constituição. O que tem que prevalecer? Na interpretação maior da Constituição, tem que prevalecer a supremacia do interesse público. Mas peraí, professor, a LGPD é para proteger os meus dados pessoais, mas a LGPD não é maior do que a Constituição e do que os princípios gerais do direito. Então, se houver choque entre o valor fundamental da LGPD, que é a proteção dos nossos dados pessoais, a proteção de dados pessoais, e o interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Princípio geral do direito em todos os estados democráticos de direito. Princípio geral da administração pública, do direito administrativo, do direito constitucional, que vocês não cansam de estudar e ver questões aí, tanto no direito administrativo quanto no direito constitucional. Havendo choque entre o interesse social e o interesse individual das pessoas, supremacia do interesse público sobre o privado. É assim no Brasil, é assim na França, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim no Canadá, é assim em qualquer estado democrático de direito. Beleza? Então, um princípio básico, né? Massinha 1 do direito aí, mundo afora, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Beleza? Então tá aí o parágrafo 3º.
o tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé, o interesse público que justificaram sua disponibilização. Então, não é porque é pessoal que não vai ser disponibilizado. Foi disponibilizado porque tem interesse público. A finalidade é de boa-fé em prol da sociedade como um todo, e não apenas observando a sua necessidade de proteção do seu dado pessoal individual ali, tá? Tudo tem limite, inclusive a proteção dos seus dados pessoais. Parágrafo 4º. É dispensada a exigência do consentimento, olha aqui, eu dispenso a exigência do consentimento previsto no caput desse artigo para os dados tornados manifestadamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nessa lei, tá? Então, por exemplo, eu sou uma figura pública, né? E paira sobre mim uma determinada acusação. Falando que, por exemplo, eu corrompi, sou autoridade pública, eu corrompi determinada pessoa, fui corrompido, enfim. Paira sobre a minha pessoa enquanto figura pública, enquanto autoridade pública, alguma desconfiança. Eu falo assim, eu não devo nada, tá aqui, eu estou abrindo o meu sigilo bancário, tá aqui os meus extratos das minhas ligações telefônicas, das minhas conversas, da minha conta bancária. Então, se eu deliberadamente faço isso, de livre e espontânea vontade, né, justamente para demonstrar que eu nada temo, tudo bem, caí na situação do parágrafo 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput desse artigo para os dados tornados manifestadamente públicos pelo titular. Então, se eu fui lá e publicizei as minhas informações pessoais, eu não posso sair reclamando depois que as minhas informações pessoais foram violadas, entenderam? Foram ilegalmente acessadas. Fui eu quem publicizei, quem deu publicidade àqueles dados. Então tá aí, parágrafo 4º é outro possível de cobrança no seu concurso, tá? Parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1, então agora eu estou falando do controlador do banco de dados, tá? É uma situação diferente do parágrafo 4º. Eu estou falando o seguinte, o controlador, o gestor do BD, obteve por parte do titular o consentimento, entenderam? Então tá lá, que necessitar, comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas em lei. Então, vamos supor que eu tenho ali um dado pessoal sensível. Em regra, gente, esse dado pessoal sensível só fica naquele banco de dados. E ele não pode ser compartilhado com outro banco de dados, tá? Então, a regra geral é o não compartilhamento nessa situação. Mas espera aí, professor, é necessário por uma questão de interesse público e está previsto em lei. Beleza, é necessário, está previsto em lei e tem interesse público? Não precisa de ter consentimento individual do titular, tá? Mas não é o caso, professor. Aqui não tem lei determinando o compartilhamento, né, em razão do interesse público. Aí eu vou precisar do consentimento expresso do titular, falando, não, pode compartilhar essa minha informação pessoal com aquele outro banco de dados ali, entenderam? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem atual. Você tem uma conta em uma rede social, você tem uma conta no Instagram, e você autoriza o compartilhamento das suas informações pessoais do Instagram com uma outra mídia social, por exemplo, com o Facebook, entenderam? Você não ticou lá? Você não consentiu com esse compartilhamento? Beleza. Se você consentiu, tá tudo certo, entenderam? Então percebam que quando for a transferência, o compartilhamento de um dado pessoal de um banco de dados com outro banco de dados, tem que ter o consentimento. Professor, mas aí você citou duas redes sociais que são da mesma empresa, tá? Tudo bem, mas imagina que fossem empresas diferentes, que fossem empresas que firmassem algum tipo de parceria entre elas. Automaticamente você teria o compartilhamento dos dados pessoais? Não, os usuários teriam que autorizar. Entenderam? Então, se eu tenho uma conta na rede social Y e ela faz uma parceria com a rede social X,
para compartilhar esses dados com a rede social X, eu, usuário da minha conta na rede social Y, preciso autorizar. Entenderam? A não ser que seja algo de natureza pública, né? Onde eu mesmo já publicizei de uma maneira transparente para todo mundo. Ou então, vamos sair da rede social e ir para um banco de dados de natureza pública e aí publicamente, em razão das necessidades da administração pública, ela precisa compartilhar esses dados com outros órgãos. Isso já está previsto em lei. Se isso já está previsto em lei, não precisa da sua autorização individual, do seu consentimento individual, tá? Ó, principalmente para quem é bacharel em direito, hein? Eu acho que essa telinha aqui, ó, é uma tela de prova. O parágrafo 2º, aliás, desculpa, o parágrafo 3º e 4º tem mais chance de cair de uma maneira geral. Mas eu não duvido nada de nós termos questões também com o parágrafo 5º, tá? Cuidado aí com esses 3 parágrafos, eles são bem no estilão das bancas examinadoras como um todo, Brasil afora. Parágrafo 6º. Eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento, controlador, operadores, das demais obrigações previstas nessa lei, especialmente da observação dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Exatamente, né? Dispensou a exigência de consentimento. O gestor do BD, os operadores daquele banco de dados, podem tratar os dados pessoais da maneira como bem entenderem? Claro que não, é. Você tem que respeitar a intimidade, a vida privada, os preceitos gerais que nós estudamos anteriormente, os fundamentos, os princípios que nós vimos, por exemplo, na aula passada, tá? Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais, a que se refere os parágrafos 3º e 4º desse artigo, poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para novo tratamento e a preservação dos direitos do titular. Então, peraí, professor, quer dizer que os dados pessoais podem ser utilizados mais de uma vez? Sim, mas sempre quando for tratar dos dados pessoais, tratar sempre com os mesmos princípios, fundamentos previstos na LGPD, entenderam? Então, um dado pessoal, claro que ele pode ser utilizado mais de uma vez, desde que em todos os tratamentos, desde que em todas as utilizações sejam respeitados os fundamentos e os princípios da LGPD, ok? Beleza. 6º e 7º aí também presentes, mas 3º, 4º e 5º mais chances de cobrança, mas não duvido também cobranças